Boa noite, alunas e alunos do curso Seis Cantos do Paraíso. Essa é a segunda parte da primeira aula, que, conforme disse a vocês, vai consistir na leitura do texto original da Divina Comédia, Paraíso, da tradução do canto primeiro, no caso, por Haroldo de Campos, e no comentário de algum momento da tradução particularmente criativo, para vocês verificarem o grande feito de Haroldo de Campos. Então, um resuminho do canto primeiro, que vocês vão acompanhar no texto que está na pasta da qual vocês receberam o link. É importante, enquanto eu vou lendo, primeiro em italiano, depois em português, cada estrofe, que vocês acompanhem com os olhos o texto impresso original, que vocês vão encontrar na pasta, porque senão vocês vão perder a sequência, né? Vão ficar apenas com uma imagem muito generalizante. Então, nesse primeiro canto, Dante está voltando do Empírio, que é onde a glória de Deus brilha com maior intensidade. O esquema do paraíso, o diagrama do paraíso, da estrutura do paraíso, eu vou dar para vocês no começo da segunda aula, que será dedicada à explicação histórica, filológica, arquitetônica, não é? Conforme eu disse a vocês, a primeira parte da aula são informações e a segunda parte de cada aula, a leitura dos textos. Então, voltando do Empírio, que é onde a glória de Deus brilha com maior intensidade, Dante não pôde descrever o que a sua mente percebeu lá, por ela ter se tanto afundado no seu desejo que a memória não a pôde acompanhar. A memória não conseguiu acompanhar aquilo que a sua mente percebeu no Empírio. Então Dante pede a ajuda a Apolo, ao deus grego Apolo, né, para relatar o que a sua memória possa ter guardado dessa experiência. Ainda no paraíso terrestre, Beatriz olha fixamente para o sol. Dante tenta acompanhá-la, mas ofuscado, sente-se transhumanar. Beatriz diz a ele que os dois estão sendo transportados para o alto e responde à dúvida de Dante de como ele, com o peso do seu corpo, possa transcender corpos mais leves, como ele possa atravessar, penetrar e passar adiante de corpos mais leves. Beatriz lhe explica que todos os corpos tendem a se ligar com a sua origem e, a exemplo do fogo, também os seres dotados de intelecto e amor tendem a se reunir com Deus. Embora possam, por serem dotados de livre-arbítrio, desviar-se desse caminho e voltar-se para a terra. Dante não se admira de estar subindo, não deve se admirar de estar subindo. Seria estranho, sim, se ele estivesse ficando lá embaixo como imóvel na terra, num fogo vivo. Eu vou então ler agora e comentar os momentos mais difíceis, mais críticos da tradução e da compreensão do original, e ao mesmo tempo o tour de force de Haroldo de Campos, os momentos de grande criatividade e interpretação do Haroldo de Campos. Na segunda aula,
haverá o comentário de Walter Benjamin sobre como a tradução muitas vezes consiga revelar significados que no original parecem estarem ocultos. Isso eu vou explicar no começo da segunda aula. Então, prestem atenção. Eu vou ler primeiro o italiano e depois a tradução do Haroldo. Canto primo. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. A glória de quem tudo mais comove pelo universo penetra e resplende, e mais e menos suas partes move. Nel ciel che più della sua luce prende fui io, e vidi cose che ridir né sa né può chi di lassù discende. No alto céu, onde mais a luz se incende, eu fui. E vi tais coisas que dizer não sabe ou pode quem de lá descende. Perché, appressando-se al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Perché? Apressurando-se ao querer sumo, o intelecto se aprofunda tanto que a memória não segue o seu correr. Veramente, quant'io del Regno Santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora matera del mio canto. Na verdade, quando eu do Reino Santo, guardado em minha mente ainda em tesouro, será matéria agora do meu canto. Oh, buon Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor sì fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Apollo, eis-me a lavrar o último ouro. Por teu valor, repleto como um vaso, dá que o colha, afinal, o amado louro. Infino qui, l'un gioco di Parnaso assai mi fu, ma or con ambedue me uopo entrar nell'aringo rimaso. Bastou-me um cimo apenas do Parnaso até aqui. E ambos dois agora vai requerer a lide que me aprazo. Parênteses, Parnaso é um monte da Grécia que tem 2 cumes. Tá? Ele vai falar dos 2 cumes do Parnaso, dos 2 cumes desse monte do Parnaso. Entra nel petto mio e spira tue, sì come quando Marsia traesti della vagina delle membra sue. Entra em meu peito, inspira-me, vigora com a força que a Márcias imprudente da bainha da pele expulsou fora. Eu vou dar a vocês uma informaçãozinha sobre Márcia e sobre os cimos do Monte Parnaso antes de continuar. É importante que vocês tenham informações sobre certas referências, certas citações que faz Dante. Então, como eu disse a vocês, o Monte Parnaso tinha 2 cimos. Um chamado Helicon, que era a sede das musas, e o outro cimo chamado Cirra, que era a sede do deus Apolo. Dante deseja significar que o auxílio das musas fora suficiente
para os cantos referentes ao inferno e ao purgatório. Mas agora, ao cantar o paraíso, ele tem necessidade do auxílio de Apolo, que possuía sobre as musas a vantagem de ser um deus. A referência a Márcias, que acabou de ser feita, diz respeito a um desafio que essa figura chamada Márcias lançara ao deus Apolo para uma disputa de canto. Ele perdeu a disputa e foi esfolado por Apolo. A pele dele foi arrancada por Apolo. Tá? Essa é a informação quanto a esses dois termos que aparecem no canto. Continuando. Oh, divina virtù, se mi ti presti tanto che l'ombra del beato regno segnata nel mio capo io manifesti, venir vedrà-mi il tuo diletto legno e coronarmi allor di quelle foglie che la matera e tu mi farai degno. Oh, divina virtude! Em minha mente, o beato reino assinou o seu desenho, qual sombra. Se me das que o represente, verás que eu chego a teu dileto lenho, a coroar-me ali das folhas caras, que o tema é nobre e me elevas o engenho. Você sabe, mas eu vou apenas reforçar o fato de que o louro era sinal de reconhecimento de glória, de reconhecimento de fama. E os poetas, os grandes poetas, as grandes figuras, se colocavam na testa uma coroa de louros. Por isso, a referência a coroar-me ali das folhas caras, né? As folhas de louro. Essas folhas, elas tinham um nome especial dados pelos gregos. E vocês vão ver isso no segundo canto. Tá? Eu vou adiantar aqui, já que eu fiz esse parênteses, que há uma outra figura que vai ser mencionada logo, que é a figura de Glauco. Glauco é um pescador mitológico que viu alguns peixes se alimentarem de ervas, de algas, e voltarem com uma grande vitalidade a nadar. Então ele faz a mesma coisa. Ele se alimenta de algas, se alimenta de ervas marinhas e se transforma em deus do mar. Tá? Glauco vai aparecer e vocês já ficam sabendo do que se trata. Então, voltando, continuando aqui. Si irà de volte, padre, se ne coglie per trionfare o Cesare o poeta. E vergogna dell'umane voglie che parturir letizia in sulla lieta delfica deita dovria la fronda peneia quando alcun de sé aceta. Eu disse a vocês que o louro tem denominações várias, sendo que em grego ele tinha a denominação de um ramo peneio. Peneio se refere a louro, tá? Ao ramo de louro. Vai aparecer aqui. Então, tão poucas vezes, pai, vezes tão raras, no seu triunfo, um César ou um poeta, frágil querer, a essas folhas preclaras, alcança que da fronde predileta ao Délfio Deus exala-se alegria só no saber que alguém delas se inquieta. Poca favilla, gran fiamma seconda, forse diretro a me, con miglior voce, si pregherà perché Cirra responda. Cirra, conforme disse a vocês, é
o nome do segundo cimo do Parnaso. Mil da centelha, incêndio grande havia. Uma outra voz depois, cantos melhores, quem sabe Sirra então propiciaria. Surge ai mortali per diverse foci la lucerna del mondo, ma da quella che quattro cerchi. Giugni con tre croci, con miglior corso e con migliore stella, esce congiunta. E la mondana cera, più a suo modo, tempera e suggella. 4 círculos, vou dar a vocês uma informação do texto que vocês vão ouvir. 4 círculos entrecortando-se formam 3 cruzes. Os círculos são a linha do horizonte, a linha do equinócio e a elíptica e o equador. Então, esses são os círculos. A linha do horizonte, a linha do equinócio, a linha elíptica e a linha do equador. Eles representam as virtudes cardeais. As cruzes, as 3 cruzes que eles formam, são as virtudes teologais. A estrela benfazeja é a constelação de Áries. O curso mais favorável é a melhor estação do ano. Então vamos ouvir. Surge aos mortais, por focos de fulgores vários, a luz do mundo. Mas se ela, os 4 círculos intercessores, as 3 cruzes conjuga, boa estrela e bom curso há de dar a humana cera, que a seu modo melhor tempera e sela. Fatto aveva di là mane e di qua sera, tal foce quasi, e tutto era là bianco, quello emisperio e l'altra parte nera. Quando Beatrice, in sul sinistro fianco, vidi rivolta a riguardar nel sole. Aquila sì, non lì s'affisse un quanco. Essa luz, repartindo-se, fizera noite aqui e dia lá, e agora branca alumiava uma parte e enegrecera a outra. Beatriz vejo que estanca do lado esquerdo e os olhos no sol fita. Nem olho de águia que na luz se esbranca, tão firme enfrenta. E como o raio incita um segundo que sobe então difuso, peregrino, a voltar para onde habita. Vejam aqui o primeiro reparo. Um neologismo criado por Haroldo, que é admirável. E ele, no momento, não corresponde a um neologismo no italiano. Ele criou esse neologismo para traduzir o texto italiano. Eu vou repetir o texto em italiano para vocês verem a solução que ele deu em português. Quando Beatrice, in sul sinistro fianco, vide rivolta a riguardar nel sole. Beatriz, vejo que estanca do lado esquerdo e os olhos no sol fita. Tudo bem, tradução próxima. Aquila sì, non lhe s'affisse un quanco, nem olho de águia que na luz se esbranca, tão firme o enfrenta. Então, essa expressão se esbranca é um neologismo do Haroldo, tá? A luz, quando atinge
a pupila, faz com que a visão se segue, ou seja, a gente se sente cega diante do sol. Tanto é verdade que não é aconselhável olhar para o sol, por exemplo, diretamente. Diz a sabedoria popular que isso pode cegar. O que é cegar? É esbrancar. No neologismo de Haroldo. Então, de tanto fitar a luz, o olho se esbranca, o olho se cega. Então, essa explicação, nem olho de águia, que na luz se esbranca, é um neologismo fantástico. Tá? Então, diz assim, nem o olho de águia, que na luz se esbranca, tão firme o enfrenta. E como o raio incita um segundo, que sobe então difuso, peregrino, a voltar para onde habita. Assim, do seu agir no olhar infuso, fortaleci-me a imagem, e encarado no sol, fixei meus olhos contra o uso. Eu vou repetir o italiano. E se, come secondo raggio sole, uscir dal primo e risalire in suso, per come pellegrin che tornar vole, così dell'atto suo per gli occhi infuso nell'immagine mia il mio si fece, e fissi gli occhi al sole oltre nostruso. Assim, do seu agir no olhar infuso, fortaleci-me a imagem. E encarado no sol, fixei meus olhos contra o uso. Continuando. Molto è licito là, che qui non lece alle nostre virtù, mercé del loco fatto per proprio dell'umana specie. Muito lá se permite, aqui vedado, as virtudes humanas, que o local a elas mais se presta, afortunado. Io non soffersi molto, nesse poco, que io non vedessi sfavillar d'intorno con ferro che bogliente esce dal fuoco. Nem tanto, nem tão pouco olhara. E tal fogo em fagulhas, vi que tudo ardia como ferro fervendo num bocal. E di subito parve giorno a giorno essere aggiunto, come quel che ipote avesse il ciel d'un altro sole adorno. Um dia pareceu a outro dia de súbito ajuntado, qual pudera ao sol outro sol fazer porfia. Come quei che puote avesse il ciel d'un altro sole adorno. Tradução do Haroldo criativa. Qual pudera ao sol outro sol fazer porfia. Vocês reparem como Haroldo domina o vernáculo. Ele encontra soluções que não são tradução literal, mas são a tradução do sentido. Beatrice tutta nell'eterne rote fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fisse di lassù remote. Absorta, Beatriz a eterna esfera considerava, e desviando o olhar do alto, eu todo nela o absorvera. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe glauco nel gustar dell'erba che il fe consorte in mar degli altri dei. À sua luz senti-me transmudar, como glauco, que as águas a soberba mudou
provando a erva em Deus do mar. Transhumanar significar per verba non si poria, però l'esempio basti a cui esperienza, grazia, serba. Transhumanar significar per verba não saberia. A quem o exemplo baste, a graça há de provar quanto ele averba. Aqui outra criação, para se manter o espírito do original. Vou repetir o original para mostrar como houve uma transposição criativa do Haroldo. Transhumanar significar per verba não se poria. Então, até aí, transhumanar significar per verba não saberia. Até aí, tudo bem. Però, l'esempio basti a cui experiência, grazia, serba. A quem o exemplo baste, a graça há de provar quanto ele averba. Criação do Haroldo. Se era sol di me quel che creasti novellamente, amor, che il ciel governi, tu sai che col tuo lume mi levasti. Se em mim estava só o que criaste por último, ó amor, que o céu governas, tu sabes que a luz me sublimaste. Quando la rota che tu sempiterni desiderato a me mi fece atteso, con l'armonia che tempri e discerni, parvemi tanto allor del cielo acceso, della fiamma del sol, che pioggia o fiume, lago non fece mai tanto disteso. Quando a roda a girar, que sempiternas, ó desejado, assim me trouxe preso, com o som que modulas e que alternas, tanto me apareceu do céu, aceso pela chama do sol, que um lago extenso, igual, nem chuva o rio deixou represo. La novità del suono e il grande lume di lor cagion m'accesero un disio, mai non sentito di cotanto acume. Da nova música e do brilho imenso, a razão quis saber, e me mordeu no íntimo o desejo mais intenso. Ond'ella, che vede a me, sì, com'io, acquietarmi l'animo commosso, pria ch'io, a dimandar la bocca aprio, cominciò. Tu stesso ti fai grosso col falso immaginar, sì che non vedi ciò che vedresti se l'avessi scosso. Esse é um pedaço difícil de se compreender em italiano. Vamos ver como interpretou o Haroldo. E aquela que me via como eu, veio aquietar-me a alma conturbada. E antes que eu perguntasse, respondeu. No falso engrossa o imaginar, e nada permite que tu vejas e não vês quanto lhe veria a vista liberada. Tu non sei in terra, sì come tu credi, ma Folgore, fuggendo il proprio sito, non corse como tu, che adesso riedi. Na terra não estás, segundo o cresce, do alto caindo. O raio não fulgura veloz, como subiste a tua vez. Se io fui del primo, dubbio di vestito, per le sorrise parolette brevi, dentro ad un nuovo più fui irretito e dissi, già contento requievi di grande ammirazione, ma ora ammiro come io trascenda
questi corpi levi. Se da primeira dúvida me cura o límpido sorrir da fala breve, uma segunda em mim logo se escura. E disse: tua resposta me conteve a inquietação, mas subindo, admiro como passei por tanto corpo leve. Ond'ella, appresso d'un pio sospiro, gli occhi drizzò ver me con quel sembiante che madre fa sopra figlio deliro, e cominciò: le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma che l'universo a Dio fa somigliante. Ela me olhou com um terno suspiro, qual a mãe que ao filho delirante vela, acompanhando-lhe o respiro, e começou: às coisas dominante uma ordem preside e lhes dá forma, fazendo o cosmo a Deus consemelhante. Essa é uma outra inovação admirável do Haroldo, né? Dante disse que o universo a Dio fa semelhante, e Haroldo, fazendo o cosmo a Deus consemelhante. Ele criou essa expressão consemelhante admirável. Qui veggio un'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. As altas criaturas veem que o informa um eterno valor, fim com o qual si proporciona a menzionata norma. Nell'ordine che io dico sono accline tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, e ciascuna con istinto a lei dato che la porti. Bom, esse é um trecho mais filosoficamente profundo do primeiro canto. Vamos ver como o Haroldo traduziu, depois eu vou comentar com a paráfrase do Hernani Donato, para vocês entenderem melhor filosoficamente do que se trata. Então, a ordem de que eu falo, o natural de cada criatura variamente se inclina, respondendo desigual ao princípio que as leva a diferente porto, singrando o imenso mar do ser, cada uma segundo sua vertente. Eu vou ler para vocês um momento da paráfrase do Hernani Donato, porque, como eu disse a vocês, esse trecho é um trecho filosoficamente complexo e vocês têm que saber do que se trata. Eu vou começar aqui desde a questão do delírio. Eu vou repetir. E ela me olhou com um terno suspiro, qual mãe que ao filho delirante vela, acompanhando-lhe o respiro, e começou: às coisas dominante uma ordem preside-lhes da forma, fazendo o cosmo a Deus consemelhante. Eu vou ler para vocês a parte que foi transformada em paráfrase e explicação do original por Hernani Donato, num livro muito importante que se chama A Divina Comédia, que é muito útil para vocês conseguirem esclarecer certos trechos mais obscuros. Então, diz o seguinte: nós estamos na altura em que ela me olhou com um terno suspiro, qual a mãe que ao filho delirante vela. Ela então, depois de um suspiro fundo, em mim pôs os piedosos olhos,
e com o tom próprio da mãe, que se dirige ao filho em delírio, ensinou-me, citando, com aspas: todas as coisas criadas obedecem a uma disciplina harmônica, permanente. O universo se assemelha a Deus. Os espíritos perfeitos podem ali perceber bem nítida a perfeição divina, fim supremo que é a ordem universal, a ordem que rege o universo. As criaturas todas guardam inclinações segundo suas condições naturais, para se situarem em menor ou maior vizinhança de Deus. Isso explica por que procuram incessantemente aperfeiçoar-se, por caminhos diversos, através do vasto mar de si mesmos, cada qual seguindo o instinto que Deus lhes deu ao criá-lo. Graças a isso, o ardor logra chegar à lua. Por isso é que se agitam os corações humanos. Por isso a Terra prossegue em suas expansões e contrações. O arco do instinto não dispara flechas unicamente contra os seres mais rudes, mas também contra as criaturas que têm a razão apta para o reconhecimento de Deus. A providência que tudo isso dispõe, com a sua luz, mantém sempre aquietado o céu, onde gira o que vai mais velozmente. Ou seja, o primeiro círculo é aquele que gira com a maior velocidade. Para ali, como em direção a posto determinado, o arco do instinto, o amor divino aponta aos que esse amor se entregam. Verdade é que muitas vezes a forma final da matéria não corresponde à intenção do artista. Na sua surdez, a matéria sustenta teimosias deformantes e, por igual modo, a criatura humana quer exercer o critério da escolha de seu rumo, frequentemente desviando-se do correto e elegendo o errado. Se a vã felicidade mundana a leva a desfiar-se daquele impulso natural divino, ela cai por terra, qual se pode ver da nuvem tombar o raio. Não seja, pois, maravilha para ti, diz Beatriz, como estás considerando a tua ascensão. É natural que teu espírito suba, como é natural que o rio baixe da montanha ao vale. Maravilha seria se não subisses, e nenhum impedimento te detendo, como se sobre a terra pudesse ficar imóvel um fogo vivo ardente. Tá? Eu vou ler para vocês agora, em italiano e em português, essa parte filosófica e cósmica, não é? Que é transliterada por Hernani Donato in forma di parafrasi. Nell'ordine che io dico sono accline tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo grammar dell'essere e ciascuna con istinto a lei dato che le porge. A ordem de que falo, o natural de cada criatura variamente se inclina, respondendo desigual ao princípio que as leva a diferente porto, singrando o imenso mar do ser, cada uma segundo a sua vertente. Questi ne porta il fuoco in ver la luna, questi nei cor mortali è per motore, questi la terra in sé stringe ed aduna, né pur le creature che son fora di intelligenza quest'arco saetta, ma quelle c'hanno intelletto ed amore. Por ele, o fogo a lua faz-se erguer,
Por ele, o coração mortal vigora e concentra e une à terra o seu poder. Não só nas criaturas que estão fora da inteligência o arco vibra, a seta, mas nas de intelecto e amor entra e demora. La provvidenza che cotanto assetta del suo lume fa il ciel sempre quieto, nel qual si volge quel che maggior fretta. E ora lì, come assito decreto, ci importa la virtù di quella corda che ciò che scocca, drizza, in segno lieto. A providência, que o total completa, faz de sua luz o céu que é sempre quieto, no qual o que mais gira se introjeta. Ali, como seguindo seu decreto, nos impele a virtude dessa corda, que expede a flecha ao signo dileto. Vero è che come forma non s'accorda molti fiate all'intenzione dell'arte, perché risponder la materia è sorda. Così da questo corso si diparte talor la creatura, c'ha il potere di piegar così pinta in altra parte. E sì, come veder si può cadere fuoco di nube, sì l'impeto primo s'atterra torto da falso piacere. É verdade que assim como discorda a forma, às vezes, da intenção na arte, quando a surda matéria desacorda, também desse percurso se desparte a criatura uma e outra vez, desviada então, como lhe assiste, a uma outra parte. E qual se vê da nuvem fulgurada cair o raio, a vocação do alto pode aterrar no falso equivocada. Non dei più a mirar, se ben estimo lo tuo salir, se non come d'un rivo che d'alto monte scende, giuso a imo. Não é de se admirar, digo, e ressalto o teu subir. O rio, pela pendente do monte ao vale, se despenha em salto. Maravilha seria se, carente de impedimento, o ser baixasse do ar, na terra se aquietasse o fogo ardente. Quinti rivolse in ver il cielo il viso e voltou para o céu de novo o olhar. Então, com isso, termina o primeiro canto. Na próxima vez, na segunda parte da aula, nós vamos ver o segundo canto. Eu gostaria, para encerrarmos, não é? Para encerrarmos essa compreensão do canto, de ler a vocês a paráfrase, tá? Vocês confiram agora com o original e com a tradução do Haroldo para ver se entendem o significado desse primeiro canto, tá? Eu vou me basear no livro do Hernani Donato, que, por sinal, conheci pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, pena que nos tenha deixado, não é que ele tenha, infelizmente, morrido. Então, desde o começo eu vou ler para vocês a paráfrase e vou encerrar com isso a nossa aula de hoje. Então, a glória daquele que é a origem de todas as coisas, manifesta-se em torno do universo. No universo inteiro. Em algumas partes, resplandecendo mais, e em outras, menos. Ao céu, que dele recebe maior porção de luz, eu alcancei chegar. E ali contemplei maravilhas que nem pode, nem sabe repetir quem de lá veio. Pois, se a tal feito se propõe, à medida em que eu intenta, nele empenhando a mente, percebe que a memória não alcança
relembrar tanta perfeição. Todavia, tudo quanto naquele reino santo a minha mente pôde entesourar, será agora objeto do meu canto. Nessa última parte do meu trabalho, ó grande Apolo, infunde em mim a tua virtude poética, para que meus versos atinjam a altura que exiges para conceder aos poetas a coroa de louros. Até aqui, deu-me inspiração suficiente um só dos picos do Parnaso. Mas agora, para enfrentar a tarefa que me resta, penetra tu mesmo em meu peito, com a força que usaste ao desvestir a Márcias da pele com que ele cobria seus membros. Propicia, ó divina virtude, que eu possa descrever a visão dos lugares divinos, tal qual foi impressa em minha memória, e has de ver como hei de me esforçar para receber de tuas mãos a tua coroa predileta, a coroa de louros, tornado digno pelo assunto, pela minha matéria e pelo teu auxílio. Raros são os que podem receber tais louros, triunfando como guerreiros ou como poetas, por culpa e vergonha da humanidade, que não se dedica à conquista dessas glórias verdadeiras. Certo, a divindade délfica exulta quando algum mortal procura receber sobre a fronte o adorno de ramos de louro. Centelha pequena, grande incêndio provoca. É crível que meu exemplo induza outros poetas futuros a solicitarem de Cirra, que é o segundo cume do Monte Parnaso, a profícua inspiração de que necessitam. De vários pontos do mundo, a luz se dirige aos olhos mortais, mas o sol é mais fecundo daquela parte em que 3 cruzes vêm-se unidas a 4 círculos. Vinda de sob a mais benfazeja estrela e percorrendo o curso mais favorável, pode essa luz temperar e modelar à melhor feição, da melhor maneira, a matéria de que é feito o homem. Daquele lado viera a luz, do outro lado chegara a noite. Assim, um dos hemisférios branquejava, enquanto o oposto mergulhava em trevas. Quando Beatriz voltou ao lado esquerdo a sua atenção, voltou para a esquerda a sua atenção, fitando o sol no alto, com firmeza, firmeza tamanha como jamais águia potente o pudera fazer. E assim, como um raio incidente provoca o raio reflexo, que retorna à altura de que o primeiro partira, qual romeiro ansioso, qual peregrino ansioso por voltar, movido pelo seu olhar, moveu-se-me a mente e os olhos. Eu fitei o sol com tamanha força que ao homem em terra não é possível empregar, pois muitas ações que lá no Empíreo são permitidas, na terra ao homem são vedadas, pois aquele é um sítio, é um lugar destinado aos escolhidos. Não consegui suportar por longo tempo a forte luz solar, mas eu pude observar o sol lançando chispas iguais às da forja, quando lança de si o ferro incandescido. Logo percebi somar-se outra luz àquela luz primeira, como se o Onipotente houvesse desejado adornar o céu com um segundo sol. Beatriz prosseguia, tendo os olhos fixos no eternal luzeiro, mas eu desviara os meus ao sol e os tinha embevecidos a contemplá-la. Olhando-a, sentia-me transformar, qual sucedeu a Glauco, que ao comer erva do mar, fez-se igual a deuses marinhos. Não me sendo possível descrever exatamente o que essa transformação significa, é forçoso consignar que o exemplo basta para satisfazer àqueles
a quem Deus concedeu a graça de experimentar tal prodígio. Ó Deus, que por teu favor a tanto me elevaste, bem sabias que em tal instante eu não era somente espírito, mas ainda de meu corpo mortal eu estava revestido. Ó céus, que criaste para a eternidade, prenderam-me inicialmente pela harmonia que afinas e diriges. Vi imensa porção do céu inundada pelo sol. Jamais na terra a chuva e os rios puderam formar um lago tão extenso. Tais sons, tais luzes, para mim, inteiramente novos, acenderam em mim vivo desejo de conhecer-lhes a origem. Beatriz, então, que lia meus pensamentos tão bem quanto eu mesmo os conhecia, disse-me: perdido está o teu espírito em raciocínio errado, pois julgas estar ainda na terra, assim não vês o que poderias estar vendo. Compreende que nem o raio desce tão veloz para a terra quanto estás para o céu subindo. Se do primeiro enleio fui tirado por aquelas palavras e alguns sorrisos, logo eu me vi envolvido em um segundo enleio, e disse-lhe: aquietei-me da grande maravilha que me empolgara, mas eis-me ainda mais admirado como esses corpos leves eu vou ultrapassando, como eu consigo penetrar nesses corpos leves e subir. Então ela, depois de um suspiro profundo, em mim pôs os piedosos olhos e, com o tom próprio da mãe que se dirige ao filho delirante, me disse: todas as coisas criadas obedecem a uma disciplina harmônica, permanente. O universo assemelha-se a Deus. Os espíritos perfeitos podem ali perceber bem nítida a perfeição divina, fim supremo, que é a ordem universal. As criaturas todas guardam inclinações segundo as suas condições naturais, para se situarem em menor ou maior vizinhança a Deus. Isso explica por que procuram sempre aperfeiçoar-se por caminhos diversos, através do vasto mar de si mesmos, cada qual subindo e cada qual seguindo o instinto que Deus lhe deu ao criar. Graças a isso, o ardor logra chegar à lua. Por isso é que se agitam os corações humanos. Por isso a Terra prossegue em suas expansões e suas contrações. O arco do instinto não dispara flechas unicamente contra os seres mais rudes, mas também contra as criaturas que têm a razão apta para o conhecimento de Deus. A providência, que tudo isto dispõe, com a sua luz mantém sempre aquietado o céu, onde gira o que vai mais velozmente. Para ali, como em direção a posto determinado, o arco do instinto, o amor divino aponta aos que a esse amor se entregaram. Verdade é que muitas vezes a forma final da matéria não corresponde à intenção do artista, porque na sua surdez a matéria sustenta teimosias deformantes. Por igual modo, a criatura humana quer exercer o critério da escolha do seu rumo, frequentemente desviando-se do correto e elegendo o errado. Se a vã felicidade mundana a leva a desfiar-se daquele impulso natural, divino, ela cai por terra, qual se pode ver da nuvem tombar o raio. Não seja, pois, maravilha para ti, como estás considerando a tua ascensão. É natural que teu espírito suba, como é natural que o rio baixe da montanha ao vale. Maravilha seria se não subisses, nenhum impedimento te detendo, como se sobre a terra pudesse ficar imóvel um fogo vivo, ardente. E de novo Beatriz volveu o olhar para o céu. Então, na próxima aula, nós vamos ver o canto segundo. Eu espero que vocês tenham acompanhado com o texto, tanto original quanto a tradução do Haroldo, no momento em que foi lida a paráfrase do Hernani
Donato para melhor compreender, então, o significado filosófico e cosmológico desse primeiro canto. Então, agora, até o nosso lançamento e até o conhecimento presencial. Até o nosso encontro do dia 9 de setembro, às 19 horas, no anexo da casa de Guilherme de Almeida.